Oi, gente, boa noite, professor. Nós somos a quarta ou quinta equipe, se não me engano, e a gente também ficou responsável por trazer para vocês uma apresentação da disciplina de Teoria Geral da Administração 2 sobre as novas abordagens, que, consequentemente, vão tratar também da reengenharia, downsizing e benchmarking. O grupo é composto por 6 pessoas, sendo Alexandro Veras, Elizabeth, David, Jaina, eu, Lislane e Robson Xavier. A gente trouxe para vocês uma linha do tempo que vai especificar e detalhar para vocês também compreenderem o que a gente vai tratar durante o decorrer do nosso seminário. A princípio, o que é a reengenharia? Para a gente falar dessa temática, é importante a gente ter conhecimento também dos tópicos em si, né? Então, o que é a reengenharia? Sua origem e tipos. A conceituação, segundo alguns autores, também é importante a gente ter um conhecimento acerca de outros pontos de vista. Críticas que a reengenharia sofre. Os benefícios que ela propõe, certo? E aí a gente vai começar a tratar de outra corrente, que no caso seria o downsizing, onde a gente vai tratar do conceito, da origem, as características, os objetivos, as vantagens, quais consequências negativas essa linha traz e também as etapas de implementação que essa forma de trabalho ela vai implementar na empresa. Depois, entrando na outra corrente, que seria o benchmark, a gente vai falar dos conceitos, as suas fases, os tipos, as vantagens e, por fim, dar uma consideraçãozinha final, certo? Então, vamos lá. O conceito de reengenharia, o que de fato é a reengenharia. Então, no meio empresarial, a gente pode dizer que a reengenharia ela é definida como um conjunto de ações que é coordenada para repensar e redesenhar os processos do seu negócio de uma forma radical, ou seja, tudo isso em busca de melhorias significativas, tanto da produtividade quanto da eficiência e, por fim, da qualidade. Com isso, é possível alcançar uma performance em todas as métricas de desempenho, sejam elas na redução de custos operacionais, na produtividade dos colaboradores, na qualidade do trabalho produzido, ou até mesmo no aumento do faturamento médio. E aí a gente pode dar continuidade entendendo que as organizações elas adotam a reengenharia com o principal objetivo de mudar o cenário em que ela se encontra, ou seja, a reengenharia ela trabalha na empresa como uma forma de reajuste, de reestrutura, ou seja, de padronizar a estrutura da empresa. A procura na realidade é justamente isso, uma maneira de melhor se realizar os processos e, consequentemente, alcançar resultados esperados e também as metas definidas, que aí a gente vai mexer com os valores, com metas e todo o corpo empresarial. Nesse processo, vai envolver as pessoas, equipes, os clientes, as ferramentas, tudo isso vai ser revisado. Depois de revisado, vai ser feita uma análise, realinhar com a nova realidade da empresa, ou seja, a reengenharia ela trabalha dessa forma. Ela chega para moldar a gestão empresarial e aí a partir vai ser como se começasse do zero novamente. Esse conceito de reengenharia ele surgiu justamente na década de 90, que aí entra até esse conceito que eu coloquei aqui no slide para vocês verem, que Maximiano ele acredita que a reengenharia ela surgiu com o propósito de ser um antídoto para aquela grande crise que as empresas viviam naquela época. Era uma turbulência muito grande. Então, significa também abandonar antigos conceitos e analisar em detalhes todo o trabalho necessário que leva-se em consideração para produzir os produtos, serviços, com o intuito de proporcionar um maior valor aos clientes. Ela também está relacionada à reestruturação dos processos da empresa, como também para alcançar as melhorias em indicadores de desempenho, e aí vai envolver custos, qualidade, atendimento, velocidade, enfim, muita coisa, né? Ainda nessa questão de conceito, a reengenharia ela atua como uma ferramenta de gestão
e um dos seus objetivos é tornar a empresa mais competitiva através de medidas que alterem seus processos, ou seja, ela vai eliminar os processos ultrapassados e vai reinventar novos procedimentos operacionais, que, consequentemente, proporcionará uma redução dos custos e também o principal, né, que é o aumento do grau de satisfação do cliente e também o aumento da produtividade, já que isso vai estar envolvido também com toda a equipe. Na reengenharia, os processos eles não se adequam às mudanças, eles são substituídos. Nem são substituídos, na verdade, eles podem ser eliminados. A reengenharia ela é vista como uma alternativa de proporcionar às organizações os meios necessários para sobreviver através da sua transformação e adaptação à nova realidade. E aí a gente já parte para o outro, que no caso seriam os tipos de reengenharia. A reengenharia ela pode ser de 6 tipos diferentes. Podem ser de negócio, que aí é onde a empresa ela vai repensar e recriar o negócio como um todo, ou seja, vai reformular todo a gestão da empresa. Ela também pode ser cultural, que vai estar relacionada justamente com a filosofia e os valores do trabalho. Também pode ser estratégica, que aí é onde ela vai buscar recriar a forma da empresa ela ser vista como um todo. Pode ser de sistema, que é justamente, ela vai atuar justamente nos programas de software, as novas tecnologias que a empresa ela vai utilizar. De informação, vai também estar relacionada ao software, como também ao hardware. E de processo, que ela vai procurar reinventar cada processo que foi analisado. Nesse contexto, a gente ainda deve ver que a reengenharia ela não deve ser vista somente como uma melhoria do funcionamento dos processos ou até mesmo da reestruturação de algumas funções da empresa. Ela deve ser vista como uma renovação de processos, ou seja, da estrutura, das tarefas, dos instrumentos, regras e tudo isso em função de um projeto, né? Já que ela visa a mudança inovadora dos processos, por meio dos quais a empresa se adapta a condições mais severas, ou seja, os custos altos, a concorrência, a escassez de recursos, regras impostas, novas tecnologias e muito mais, além de responder às suas expectativas, que no caso são os preços baixos, os canais de distribuição, produtos inovadores, entre muito outros. Agora a gente vai também compreender um pouco sobre a origem da reengenharia. Para entender a origem da reengenharia, é necessário a gente voltar à década de 80 e analisar os investimentos que a tecnologia das informações tinha versus a produtividade alcançada pelas empresas. Mas como assim? Então, a gente precisa fazer uma viagem ao tempo num contexto histórico para poder entender toda a sua origem. Entre os anos de 1980 e 1990, as ofertas de emprego no setor secundário e terciário, elas cresciam de forma absurda nos Estados Unidos e eram grandes os investimentos das empresas em tecnologia da informação. No entanto, os resultados em termos de produtividade, eles eram insignificantes. O estranho naquela época era justamente isso, o fato de, proporcionalmente, os Estados Unidos e o Japão ter investido menos em tecnologia da informação, também aplicada ao setor de manufatura, e ela está obtendo resultados expressivos. Apesar de no setor de serviços, os resultados também serem inexpressivos. E aí a gente começa a se perguntar, mas por que isso? A resposta claramente a essa pergunta foi o que gerou a reengenharia de processos. Mas como assim? Naquela época, a razão fundamental era justamente a falta de compreensão e entendimento acerca da estrutura das empresas, ou seja, dos processos. E prevalecia a mentalidade compartimentalizada do Taylorismo e do Fordismo, que foram duas correntes que a gente já estudou nessa disciplina, né? Que dividia a empresa em atividades. A automação dessas atividades ou tarefas era inócua, ou seja, se o processo ao qual pertenciam não fosse inovado. Então, foi com isso que ocorreu a necessidade de repensar os processos produtivos da empresa. A partir da segunda metade dos anos 80, a melhoria dos processos de negócio ela se tornou um dos principais métodos que permitiu às corporações aumentarem a qualidade de seus produtos e serviços.
Então, o objetivo não era só buscar a automatização das operações existentes, mas também melhorar e redesenhar os processos de negócios, enfatizando o entendimento das expectativas dos clientes. Esse termo da reengenharia, ele surgiu inicialmente nos Estados Unidos, no ano de 1990, né, depois de todo esse contexto que eu expliquei para vocês, e a partir de então se difundiu rapidamente pela Europa e os demais continentes do mundo. Inúmeras pesquisas têm sido conduzidas a fim de se observar os resultados obtidos, ou seja, depois que o termo foi instaurado, depois que ele começou a ser aplicado, o nível de interesse e os impactos socioeconômicos, como é que eu posso dizer? Eles disseminavam e marcavam a sua utilização. O que é diferente do movimento da reengenharia, definida e defendida por Hammer, que é um dos seus criadores, é a insistência numa mudança radical para promover medidas extremas e então provocar as reformas drásticas, que há muito tempo vem sido desejada pela empresa. Por fim, ela é um fenômeno recente, não é algo tão antigo, é um recente, mas algumas técnicas que é incorporada e já é utilizada por ela, já existem há muito tempo, como uma iniciativa de promover mudanças nas organizações, certo? Então foi isso. E aqui esse ponto que eu coloquei no slide é algo bem importante, né? Que foi o que eu falei no começo. Maximiano, ele é um autor também que defende algumas coisas e dá o seu ponto de vista, e aqui ele ressaltou que a reengenharia ela surgiu como uma espécie de antídoto para a grave crise que no final do século XX colocava em risco a sobrevivência das organizações. Então, como vocês sabem, a administração ela estuda justamente a saúde da empresa e a reengenharia é mais um processo que vai auxiliar a empresa em todos os aspectos. Pode passar. Então, gente, eu sou Jane e vou falar para vocês alguns conceitos, segundo alguns autores, da reengenharia e também algumas críticas. Bom, Oliveira, ele conceitua a reengenharia como um termo muito amplo que pode significar muitas coisas, como saber, recriar, refazer, reinventar ou repensar. Todas essas situações, Oliveira adverte que elas implicam as grandes doses de disponibilidade de informação, criatividade e principalmente a ousadia. Já Davenport, ele conceitua a reengenharia como a combinação de uma estrutura para a realização do trabalho, preocupando-se com resultados visíveis e drásticos, envolvendo um distanciamento do processo a fim de que se indague qual é o seu objetivo geral. Já Champ e Hammer, eles definiram a reengenharia como o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos organizacionais. E ele destaca 4 palavras-chave que conduzem à exata compreensão da reengenharia, que é fundamental, que ele diz que as organizações elas precisam de visão de evolução ao invés de perseguir concorrentes. Radical, que ele trata de uma metodologia que procura ir à raiz do problema. E ele evita, desta forma, a introdução de mudanças superficiais ou a convivência com aquilo que já existia. Aí a terceira palavra-chave é drástica, que para os autores significa que a reengenharia não pretende melhorias marginais ou em pequenas quantidades. E os processos, que é um conjunto de uma ou mais atividades com uma ou mais espécies de entrada que cria valor para os clientes. Já Periardi, ele diz que a reengenharia questiona toda a forma de trabalhar de uma organização, gerando uma redefinição total de processos. E ele ainda lista algumas melhorias obtidas com a reengenharia, que seria a redução de custos, redução do tempo das atividades, aumento da eficiência nos processos e atividades de negócio e melhoria da qualidade do serviço prestado. Rodrigues Júnior ele afirma que a reengenharia introduz mudanças significativas em 3 níveis gerenciais de organização, que seria o operacional, que as pessoas passam a trabalhar em equipes multifuncionais, e as relações hierárquicas que geralmente elas geram conflitos, elas são eliminadas. Gestão de processos, que neste nível ocorrem as maiores mudanças na aplicação das inovações tecnológicas. E gestão de negócios,
que neste nível ocorrem as maiores mudanças da empresa em si. No caso, rompem-se as barreiras com clientes e fornecedores e juntos eles repensam os negócios. Já Maximiano, ele afirma que a ideia de reengenharia ficou distante dos seus elevados ideais, assim como havia acontecido com a administração científica e outras proposições também. Vale ressaltar que, para alguns autores, a reengenharia é o reprojeto dos processos de trabalho e a implementação de novos projetos, enquanto para outros é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais, visando alcançar enormes melhorias no desempenho de custos, qualidade, atendimento e velocidade. Bom, algumas críticas à reengenharia. Oliveira, as críticas dele são as seguintes. A reengenharia ela tem uma dificuldade em estruturar processos que proporcionem resultados efetivos para as organizações. Ele relata que não se pode esquecer que os resultados efetivos das organizações são consolidados dentro de um processo evolutivo, gradativo e acumulativo. Ele relata também como uma crítica que a descrença em processos administrativos por modismos mal aplicados pelas organizações. Ou seja, ele afirma que alguns criticam a reengenharia e tem procedência, porque, na verdade, executivos determinados usam indevidamente a palavra reengenharia para qualquer alteração no processo de administração das organizações, especialmente quando significa uma redução de custos. Já Maximiano, ele afirma que, na prática, foram chamados de reengenharia esforços orientados exclusivamente para a redução de custos, especialmente por meio de corte pessoal. Assim, sempre que falava de reengenharia, vinha a reengenharia como uma palavra que significa demissões em massa. Outra crítica importante foi feita à própria filosofia da reengenharia, que seria a radical mudança de todos os recursos e processos que poderia levar à perda de identidade e desestruturação da organização. Boa noite, meu nome é Elizabeth. Eu vou falar sobre os benefícios da reengenharia. A redução de custos. Através dela é possível identificar falhas e desperdícios de recursos existentes e assim cortar gastos desnecessários e usá-los realmente onde se terá retorno. Aprimoramento de cadeias significa tornar ações internas mais ágeis, produtivas e eficientes, que impactará nos resultados da organização. O aumento da qualidade consiste em transformar as operações e, consequentemente, melhorar a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. A melhoria da produtividade. Ao se desenvolver essa forma, para se otimizar os processos, a produtividade aumentará. Consequentemente, falhas podem ser corrigidas e, assim, desperdícios serão reduzidos, tornando-se, assim, mais ágeis e eficientes. O desenvolvimento da habilidade dos colaboradores. É preciso estimular e adotar ações como, por exemplo, treinamentos para despertar essas habilidades. Consequentemente, torna o trabalho de equipe mais eficiente. O desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Ao se desenvolver um novo produto ou serviço para atender aos clientes, é possível internamente se criar um grupo multidisciplinar para se trabalhar nesse projeto, pensando no que já existe, com o intuito de desenvolver inovações na área. Criado na década de 1970 nos Estados Unidos, o downsizing tinha como objetivo diferenciar a competitividade entre as organizações. É um termo em inglês que significa achatamento ou diminuição do tamanho. Ou seja, buscava eliminar processos burocráticos de uma determinada organização. Pode passar. Bom, como já foi dito, o downsizing surgiu no meados dos anos 70, dos Estados Unidos. O intuito desse tipo de ação era justamente socorrer, né, uma estratégia de último recurso para socorrer empresas com dificuldades financeiras. E na época, essa técnica era utilizada para cortar gastos.
Robert Tomasco, em 1990, foi um dos autores que conceituou, que elencou esse termo, downsizing, em seu livro Downsize, reformulando sua empresa para o futuro. O objetivo dessa técnica é reduzir ou eliminar todos os processos, pessoas e cargos desnecessários, obsoletos na empresa, agilizando os processos internos. O slide anterior ilustrou muito bem, estava lá, a última frase dizia o seguinte: em alguns casos requer critério no uso do downsize, porque implica em riscos de falência, assim como a não utilização da técnica também implica em risco de falência, né? Seria o risco de os cortes serem demasiados e a empresa não sobreviver, ou se eles não forem feitos sendo necessários, a empresa também não sobreviver. O conceito geral de downsizing é que o menos é mais. Quanto mais enxuto, melhor. Reestruturar uma empresa de modo que tudo aquilo que não for necessário, ou estritamente necessário, seja eliminado. Reduz custos, elimina processos de hierarquias e cargos desnecessários. Reduz a burocracia e aumenta a eficiência produtiva. Além do que... Não, pode passar. Isso. Me chamo David e vou falar um pouco sobre os objetivos do downsize. Alguns objetivos do downsize têm em comum como a reestruturação de empresas de acordo com suas condições atuais, permitindo que as organizações realizem um planejamento dentro de suas capacidades estruturais e financeiras. Outros objetivos também em comum são, como o Veras falou aí, eliminar as hierarquias e cargos desnecessários. No caso, eles vão enxugar mais ainda tudo que eles estão, de fato, gastando nessa base aí. Também a oportunidade de reformular processos, desenvolvendo novos sistemas e processos internos, buscando a maior simplicidade e facilitando o trabalho dos envolvidos e principalmente resolvendo problemas de uma maneira mais rápida e fácil. Outro objetivo também do downsize é agir com menos tempo de análise e mais acerto. Vou falar um pouco aqui também sobre... Pode passar. As consequências negativas do downsize são a pressão, principalmente, porque as demissões vão gerar um clima de medo dentro da organização. Os que ficam na empresa, os que não são demitidos, no caso, se sentem pressionados a cumprir suas metas e objetivos, assim atrapalhando todo o processo do downsize. Os gastos com corte de funcionários também, desligamento dos funcionários, eles vão gerar altos custos com rescisões de contratos, acertos trabalhistas, a queda na qualidade de produtos e serviços prestados e a perda do mais importante, que é o capital humano dentro da empresa. Boa noite a todos. Etapas de implementação do downsizing. Então, nós temos aí 7 etapas de implementação. E o downsizing, ele também é um processo de tomada de decisão. Então, como todo processo de tomada de decisão, ele começa por um planejamento. O planejamento, ele consiste basicamente em preparar um plano de ação para executar um plano ainda maior. Ou seja, quem executará, como será executado e quando executar. Trata-se de um calendário de ações, metas, desafios, estratégias, entre outras coisas. Definições de metas também está introduzido dentro do planejamento e consiste em objetivos quantificados. Ou seja, é uma quantidade de objetivos, os propósitos que uma determinada empresa deseja
alcançar com a introdução do método. É uma ação futura relacionada ao tempo e valor que exige algum grau de esforço e dedicação, mesmo que pouco, para ser alcançada. Elaboração de princípios básicos, coleta de dados, que nada mais é do que levantar dados que comprovem a necessidade e a aplicabilidade do método, identificação de oportunidades, que é identificar o melhor momento de agir, para que não ocorram riscos demasiados, planejamento de melhorias, que é basicamente como a execução do downsizing vai impactar na empresa e se esses impactos serão positivos. Então, ela deseja ao máximo que retire o melhor possível desse projeto. E, por fim, execução, que é, de fato, a execução de tudo aquilo que foi planejado. Ele também leva em considerações o projeto de implementação, a análise de custos e da evolução de indicadores. Primeiro, é necessário analisar e classificar os custos de produção da empresa e, assim, verificar qual a importância de cada um, para saber quais podem ser eliminados e quais não. Se faz dessa forma, isto é, se faz de estudos de viabilidade, análise, verificação de indicadores, além de prever possíveis cenários do financeiro da empresa. Eliminar cargos. É necessário reestruturar o planejamento da empresa, analisando quais e quantos funcionários precisam ser dispensados. E isso, com a demissão dos funcionários, almeja-se diminuir os cargos e hierarquias, a fim de ter um menos custo, uma redução dos gastos. A simplificação da estrutura. A estrutura organizacional da empresa, ela permite aos gestores uma melhor visualização de como tarefas são divididas, agrupadas e coordenadas. Então, a simplificação ela tem como objetivo o maior controle gerencial da organização, diminuindo seus riscos. Tem a análise de viabilidade de terceirização de serviços, que é verificar a possibilidade da terceirização de serviços que não sejam relacionados diretamente com a atividade da empresa. Ou seja, tem também a viabilidade de terceirização de serviços, que é justamente verificar a possibilidade de terceirização de serviços que não estão sendo relacionados diretamente com a atividade da empresa, diminuindo custos e aumentando a rentabilidade. Então, contratação de consultoria que não esteja tendo um desempenho favorável para o desenvolvimento da empresa, que apenas esteja ocupando custos, eles devem ser cortados a fim de fazer com que a empresa diminua seus gastos e aumente sua rentabilidade. Os critérios de análise é uma metodologia também que ajuda a entender se o funcionário está abaixo, atende ou excede o desempenho esperado pela organização. E a partir de uma análise de hard skills e soft skills, ou seja, habilidades técnicas e comportamentais, é possível traçar um plano estratégico de acordo com a necessidade daquele funcionário ou time, como treinamentos, promoção, bonificação, desligamento ou qualquer outra coisa do tipo. Dessa forma, analisar os critérios de desenvolvimento pessoal indica que a funcionalidade dos funcionários deve se relacionar com as novas políticas da empresa, contribuindo para o desenvolvimento, melhoria e inovação dela. O conceito de benchmark. O benchmarking é, na verdade, uma ferramenta de gestão organizacional que visa principalmente a praticidade e facilidade na busca de melhoria, sendo essas importantes vantagens para a organização. Estas vantagens, elas já estão subtendidas no próprio propósito do benchmarking, no que se refere à análise de processos já existentes, daí sua praticidade. O grande objetivo do benchmarking é buscar melhorias, analisando as melhores práticas do mercado e comparando com o desempenho atual da sua organização ou de outra organização. É um processo natural de pesquisa do que está dando certo ou não com lojas do seu segmento. Um exemplo
podemos citar aqui, por exemplo, eu desejo abrir uma padaria. Então, eu começo a avaliar as principais padarias, desde as mais famosas até as menores. E nessa avaliação, eu posso concluir o que leva as grandes padarias a atrair mais clientes. E também o motivo de outras não possuírem o mesmo resultado. A partir disso, eu posso definir quais práticas seguir e quais evitar para ter um sucesso no meu empreendimento. Então, o benchmarking é isso, é encontrar pontos fortes de empresas de sucesso e adaptar as técnicas à realidade da sua empresa. Pode passar. As 5 fases do benchmarking: planejamento, análise, integração, ação e maturidade. O planejamento consiste em responder 3 perguntas. O que vai ser usado como referência, com o que ou com quem irá ser comparado e como será coletado os dados. O planejamento não é só um processo para se obter métricas quantitativas. O seu objetivo principal é investigar e documentar as melhores práticas da indústria, pois permite que as metas sejam atingidas. Na fase de análise, exige uma cuidadosa compreensão das práticas dos processos realizados pela empresa e de seus parceiros, onde será avaliado as forças e as fraquezas da empresa. Na integração, busca-se incorporar novas práticas à operação, mas antes de realizá-la, é necessário que se comunique a todos os níveis organizacionais para saber se todos estão de acordo com a ideia. Na ação, os princípios operacionais encontrados devem ser convertidos em ações específicas de implementação. É necessário que haja avaliações periódicas. Maturidade. Nessa fase, será alcançada quando as melhores práticas da indústria estiverem incorporadas a todos os processos da empresa, se tornando permanente, essencial e autodesencadear no processo gerencial. Tipos de benchmarking. Antes de tudo, é importante frisar que o benchmarking ele conduz a 2 tipos de resultados. Do primeiro, benchmark, que são medidas de desempenho comparativos, e enables, que são os métodos que geram desempenho excepcional. Eles também podem ser designados por capacitadores, e são as atividades que facilitam o aperfeiçoamento do desempenho observado nas empresas. Por exemplo, o processo de distribuição de produtos. No processo de distribuição de produtos, um capacitador, ele poderia ser o local de armazenamento de produtos encomendados com maior frequência. É um exemplo. E então chegamos ao primeiro tipo de benchmark, que é o benchmark interno. Ele é uma abordagem em que as empresas aprendem com divisões, departamentos ou unidades operacionais da mesma empresa, ou mesmo com empresas semelhantes em outro país ou estado. É um tipo de processo de aprendizado que começa dentro da empresa. Assume-se que existem processos de trabalhos mais eficientes e eficazes em uma parte da organização que em outra, considerando a existência de geografias diferentes, natureza de gerentes, funcionários diversos e a cultura organizacional de cada empresa diferente, e etc. O objetivo da atividade interna de benchmarking é identificar os padrões internos de desempenho de uma organização. As vantagens são o acesso facilitado a informações mais detalhadas, uma vez que não há barreiras competitivas, estimula a comunicação entre as áreas e a busca conjunta de solução para problemas e bom preparatório antes de se buscar parcerias externas. As desvantagens são oportunidades de melhoria limitadas, as melhores práticas viáveis só para grandes empresas. Também possuem avanços significativos com menos chances de ocorrer a partir do momento em que tais unidades elas estão submetidas a normas, aspectos culturais, operacionais e organizacionais semelhantes. O benchmarking competitivo ele envolve a identificação de capacidades de processos
métodos de gestão e projetos de produtos dos concorrentes diretos da organização e posterior comparação com as informações referentes à própria empresa. Vale lembrar que nem sempre os concorrentes diretos são detentores das melhores práticas. No entanto, eles influenciam na percepção de agentes envolvidos com a empresa, tais como clientes, acionistas, fornecedores e assim por diante. As vantagens deste tipo de benchmarking é o fato de tecnologias utilizadas e processos produtivos serem muito semelhantes entre os concorrentes diretos, facilitando a comparação e determinação das áreas que devem ser prioritariamente melhoradas. Em alguns casos, o benchmarking competitivo ele é realizado por um terceiro e pode ocorrer a participação de várias empresas do mesmo ramo. Diante da dificuldade de compartilhamento de informações entre concorrentes, muitas empresas fazem uso de organizações de empresas de pesquisa e consultoria para desenvolver o benchmarking competitivo. E o benchmarking funcional ou genérico, né? Nesse tipo de benchmarking, a ideia de concorrência não existe. O foco está em identificar técnicas interessantes adotadas por empresas tidas como excelentes, porém não necessariamente concorrentes. Nessa perspectiva, qualquer processo realizado por uma empresa poderá servir de parâmetro para possíveis melhorias. No fim, esses tipos de benchmarking, quer sejam utilizados individuais, quer sejam utilizados de forma conjunta, devem, na verdade, buscar soluções para a organização. Eles precisam cumprir o objetivo do benchmarking, que é descobrir como se tornar o melhor em um determinado processo. Ele, por si só, não melhora o desempenho. É preciso que as informações coletadas sejam analisadas e transformadas em ações estratégicas para se obter uma vantagem competitiva. Pode passar. As vantagens do benchmark. Visão de negócio, eles buscam descobrir caminhos e práticas de sucesso das empresas, né, que já têm um conhecimento estabelecido lá no ramo e sobre um determinado assunto. A expansão de vendas e lucros. A metodologia do benchmark ajuda as empresas a se concentrarem nos recursos essenciais para a criação de vantagens estratégicas. Também busca muito a motivação da equipe em relação às suas metas alcançadas, a percepção de possíveis falhas na estruturação de processo do negócio, a aprimoração na qualidade do produto, os níveis mais altos de satisfação do cliente que eles buscam, o aumento da participação de mercado e os menores custos do produto. E também existem muitas mais vantagens do benchmarking, são como o aprendizado de novas técnicas e estratégias para o seu crescimento, o melhor entendimento também do mercado, e é isso. Gente, foi isso nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção e boa noite.